Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. O vídeo de hoje de quarta-feira é aquele vídeo sem enrolação, um vídeo que sempre vem das perguntas lá do Instagram. Então se você não segue a gente no Instagram, @Dica de Hoje _7, que você vai poder fazer pergunta pra gente no final de semana e quem sabe a tua pergunta vai ser escolhida pra gente fazer um vídeo aqui e outras perguntas a gente responde lá mesmo no Instagram. Então não perde de ir lá. A dúvida de hoje, eu faço só uma empresa aqui nesse vídeo de quarta, mas hoje muitas pessoas acabaram me pedindo sobre as estatais. Então vocês vão ver aí na tela, né? E Petrobras, e Banco do Brasil, e agora o que fazer com as estatais? Botaram até BB Seguridade, Caixa Seguridade, mas essas duas a gente não vai falar nesse vídeo de hoje. Então vamos falar um pouco sobre como a gente deve trabalhar agora em Petrobras e em Banco do Brasil, logo depois da vinheta. E até lá, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e avisem aos amigos, postem em redes sociais, postem em grupos que vocês estejam para que esse vídeo possa ter mais engajamento, suba e apareça cada vez para mais pessoas que possam se beneficiar dessa informação gratuita. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria aproveitar para falar para vocês que a gente já está na segunda semana do nosso Black Friday. Essa semana atual a gente colocou a carteira plena e a carteira de Small Caps. Tá? Então todas as informações vão estar aqui embaixo no link da descrição para vocês saberem mais. E quem não conhece carteira plena, basta procurar aqui fechamento de mercado que vocês vão ter uma noção. Esse último foi bem especial e a gente falou bastante sobre a questão da alocação de portfólio. Vamos para o vídeo de hoje, vídeo sobre Petrobras e Banco do Brasil. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você investe em qualquer tipo de negócio é como você pretende ganhar dinheiro com aquilo. No mercado financeiro, você tem uma parte de pessoas que gostam de ganhar dinheiro no curto prazo e aí tomam aquele risco do curto prazo e realmente com relação a isso eu vou conseguir te ajudar muito pouco. E a gente tem as pessoas que investem mais no longo prazo. Tá? Então eu sou desse tipo, eu gosto de investir no longo prazo, então eu gosto de analisar empresas e esses resultados da empresa é que vão fazer a gente conseguir aumentar o nosso patrimônio. Então eu vou acabar focando mais no longo prazo. Tá? Então a primeira coisa que você tinha que ter feito quando você investe em Banco do Brasil e Petrobras, ou se você está pensando em comprar Banco do Brasil e Petrobras, o que você espera? Você espera ganhar um dinheiro rápido ou você espera realmente comprar a empresa para se tornar sócio para ficar com ela? Então é mais ou menos isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo de hoje. Então, uma empresa estatal, tá? Porque não estatal é diferente, mas uma empresa estatal, a gente precisa pensar em três coisas na hora que a gente investe nela. Tá? E é um tripé que normalmente você não consegue os três pés, mas você tem que conseguir trabalhar bem esses três pés. Tá? O primeiro deles, você precisa ter uma empresa que gere resultados consistentes e que tenha lucros, rentabilidade, etc., que sejam bons ao longo do tempo. Talvez não vai ser tão grande quanto o privado, mas eles têm que ser bons ao longo do tempo. Então, se você olha Banco do Brasil e você olha Petrobras, você vai ver que a partir ali de 2017, mais ou menos, você vai ver que eles vêm num cenário de alta e em outros momentos também, até mesmo com o próprio Lula, tiveram bons momentos de resultados nessas duas empresas também. Tá? Então essa parte de resultado em si, a gente percebe que a Petrobras é muito grande aqui no Brasil, não estou falando que é muito grande que não possa quebrar, e o Banco do Brasil também é muito grande aqui no Brasil e ele não vai deixar de ter lucros ou ter boa rentabilidade do dia para a noite. Então, com relação a fundamentos em si, eu me preocupo pouco com relação a essas duas empresas, mesmo com a eleição do Lula e mesmo sabendo que lá dentro do estatuto do Banco do Brasil e da Petrobras diz que o acionista controlador é o governo federal e essas empresas elas têm um caráter também
de trazer benefícios à população. Tá? Então, mesmo sabendo que parte desses recursos possam ir para a população ou possam servir para reduzir lucro das empresas, isso não traz um grande problema na minha cabeça, afinal, elas já operam com desconto exatamente por causa disso. A segunda coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: como são empresas que são mais complexas e você tem eleição a cada 4 anos, você precisa que elas distribuam dividendo para você. Por quê? Porque se elas distribuir dividendo para você, reduz muito o teu risco. Por exemplo, imagina uma pessoa que comprou Petrobras a R$ 20, por exemplo. Só que nesse ano ela já pagou uns R$ 10, por exemplo, de dividendos. Então, se ela porventura cair bastante, você tem uma camada de proteção maior porque você ganhou dividendos dessa empresa, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é para não ficar muito grande nessas empresas, tá? A gente, dentro da nossa carteira, a gente retirou a recomendação, a gente recomendou venda da Petrobras ali antes das eleições, tá? Então a gente não teve esse problema, a gente saiu bem em relação ao ciclo, não saiu no melhor momento, mas saímos bem nesse sentido. Agora, ter dividendos é importante. E o terceiro ponto, que é o mais importante, que é a questão da governança. Né? A questão da governança é aquilo que varia mais nessas empresas. Então, o que é uma boa governança corporativa nessas empresas? Sabendo que o candidato eleito, ele não vai fazer com que essas empresas apenas trabalhem para gerar o maior lucro possível para o acionista como se fosse uma empresa privada, sabendo que essa já é uma premissa dele, sabendo que, de acordo com a premissa desse candidato, ela tem que trazer de volta benefícios para a população, ou seja, se o preço do petróleo subir muito, vai ter algum subsídio no preço do petróleo. Se tiver uma necessidade de um crédito, seja no agronegócio, no imobiliário, ou em algum lugar ali, que o Banco do Brasil precise emprestar a taxas um pouco menores do que o resto do mercado, ele vai emprestar também. Então, sabendo disso, o que a gente precisa? A gente precisa que eles coloquem uma política clara, dizendo como isso vai ser feito, e isso pode ser sim feito, sabendo qual é a taxa mínima, a taxa máxima, como isso vai ser praticado, e aí essas empresas e essas gestões, elas passam a seguir essas regras de forma independente. Tá? Então, assim, se esse tipo de coisa acontecer, eu não vejo nenhum problema da pessoa investir em Petrobras e Banco do Brasil, inclusive a esses preços. Só que eu, assim como todo mercado, a gente está em compasso de espera. A gente não quer tomar o risco de fazer isso agora e a gente vê que tem uma intervenção muito grande ali dentro dessas empresas. Né? A gente não quer ver daqui a um ano a abertura de um concurso público contratando um monte de gente de novo e que vai começar a onerar essas empresas, que é todo o trabalho que foi feito de desonerar essas empresas e que fez com que, inclusive, o Banco do Brasil tivesse um índice de eficiência, que é a quantidade de despesa sobre o produto bancário menor do que até os bancos privados. Então, esse trabalho que foi feito pode ser desfeito. Então, o mercado está em compasso de espera. É claro que, mesmo com todos esses riscos, a gente aqui dentro do Dica de hoje, a gente tem um preço ali que seria bacana, que eu aceitaria tomar o risco, igual eu já fiz lá em 2016, quando eu comprei Banco do Brasil a R$13, por exemplo, e Petrobras a R$4,50. Tá? Igual a gente lá atrás, a gente tomou o risco de comprar Petrobras a 13, né? Aí já de recomendar, e não sou eu, em 2017, por exemplo. Mas, assim, é importante que nesse momento você defina qual é a tua estratégia. Então, essa é a grande conclusão. Você tem como ganhar dinheiro tanto com o Banco do Brasil quanto com Petrobras. O resultado do Banco do Brasil, ele não vai se esvair porque o Lula entrou lá no governo. Né? Não é assim, no primeiro trimestre de 2023, o lucro do Banco do Brasil vai cair de, 7 bilhões e meio para 2, não é isso. Tá? Se acontecer, vai acontecendo aos poucos. E pode ser que, inclusive, nem aconteça. Né? Pode ser que a economia do Brasil melhore, os outros bancos cresçam o lucro e o Banco do Brasil fique com o lucro parado, por exemplo. O que já seria excepcional no preço atual.
né? A Petrobras a mesma coisa, não é que vai chegar e esse lucro vai despencar ao longo do tempo. Alguma coisa vai cair, cairia com o Bolsonaro também, porque a queda do preço do petróleo existe e todo mundo está olhando, porque teve queda do preço da gasolina e dos derivados de petróleo. Agora, a gente vai ter que ver como é que vai ser a questão de custos, questão de despesa nessas empresas, e isso toma tempo. Então, quer dizer, se cair até um determinado valor, eu mesmo vou acabar recomendando lá para os meus assinantes. Se não cair desse valor, eu vou preferir aguardar em relação às estatais. Mas se você já tiver comprado nessas empresas, saiba que ela não vai reduzir os fundamentos dela do dia para a noite. Então você não precisa sair afoito depois de uma queda forte aí, a gente pode ver aqui, porque eu estou gravando depois das eleições, já no finalzinho de segunda-feira. Ó, Banco do Brasil, por exemplo, ó, teve uma queda de quase 5%. Petrobras estava caindo mais do que 10%, agora está 9,73% aqui. Então, quer dizer, você não precisa sair que nem um afoito vendendo essas empresas, tá? Mas saiba que são empresas que talvez aí, se cair de um determinado valor, eu não quero passar valores agora, porque eu sei que os fundamentos dessas empresas vão mudar muito nos próximos meses. Então, se caindo de um determinado valor, é claro que aí vai compensar e compensa bastante comprar essas empresas. Abraços, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu não acho que a gente precisa botar medo nas pessoas para vender produto, nem nada desse jeito, igual um monte de gente está fazendo. A única coisa que você precisa é tomar cuidado com o teu dinheiro, fazer alocações que sejam diversificadas e que uma contrabalance a outra. Eu acho que esse que é o grande segredo da carteira recomendada, porque as pessoas, o que acontece? Elas acham que comprar uma carteira recomendada é para você comprar teses, de você comprar ações separadamente. Não é isso. Elas todas juntas, elas têm uma compensa a outra, de certa forma. Pelo menos eu trabalho dessa forma. Então, quando você tem um determinado ativo que sobe quando o dólar sobe, outro que cai quando o dólar sobe, você acaba contrabalançando isso na carteira. Então, não importa muito se o dólar vai subir ou cair. Se você tem ativos que vão subir com o Lula eleito e outros que vão cair com o Lula eleito, um contrabalança o outro, né? Então você acaba conseguindo um resultado melhor do que a média quando você consegue fazer isso, que é a tal da descorrelação entre ativos, e é mais ou menos por aí que a gente trabalha na carteira plena, só que aí com descorrelação de segmentos também. Enfim, estatais, nunca deixei de recomendar ou não recomendar apenas pelo fato de serem estatais. Elas são boas oportunidades. Se você olhar no longo prazo, você vai ver que ela cresce menos do que as privadas. Então, pode ser que passe por uma correção, mas com certeza vai chegar num dado momento que o mercado vai bater tanto nelas que elas vão valer a pena. Pode ser com Lula, pode ser com o próximo presidente, mas isso sempre acontece. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.